Sport que venceu ontem o Retrô por 3-0 e tem o melhor aproveitamento da Copa do Nordeste. Márcio Goiano vai ganhando mais tempo no comando técnico do time rubro-negro. Augusto Pussi pode voltar ao time titular na partida contra o Avaí. Por Carlos Miguel em sua manchete, e ele chega para detalhar tudo pra gente. Boa tarde, Miguel. Fala, Tassis, um abraço para você. Tirou leite de pedra no primeiro tempo, mas que no segundo tempo o Sport deslanchou. E aí não foi um futebol 100% bonito de se ver, mas foi um futebol eficaz. E as mexidas do técnico interino Márcio Goiano surtiram efeito e o Sport conseguiu fazer um resultado, até um placar um pouco mais elástico em relação à primeira etapa. Olha, o Sport chega a 9 pontos. E olha que é a melhor campanha da Copa do Nordeste de todos os grupos. Porque é o único time 100%. Olha só, Grupo A, o Vitória e o Souza lideram, 6 pontos. O Grupo B, a Juazeirense e o Botafogo da Paraíba lideram, 4 pontos. O Grupo C é o Grupo do Sport. Líder isolado, 9 pontos. O Ferroviário do Ceará é o segundo, tem 6. O Grupo D é o Retrô, que lidera junto com o Fortaleza, 6 pontos ganhos. Ou seja, a melhor campanha, 100% de aproveitamento em todos os grupos do Nordestão. Quem tem é o Sport Clube do Recife. E venceu ontem a equipe do Retrô por 3-0. Tem gente que nem considera goleada. Mas pode ser sim considerada uma goleada diante do resultado e diante do futebol que o Sport apresentou na segunda etapa. E aí eu não vou nem perder tempo, vou trazer as mexidas do técnico interino, o Márcio Goiano. Ele tirou o Zé Marcos, colocou o Abraão. Aí é zagueiro por zagueiro. Ok. Mas, estrategicamente, ele só deixou o Zé Lucas como volante e mexeu do meio campo para frente em todos os setores. Tirou o Biel, tirou o Zé Gabriel, colocou o Carlos de Pena. Tirou o Biel, colocou Yuri Castilho, que fez o primeiro gol. Tirou o Cleison, colocou o Marlon Douglas, que deu passe também para gol. Tirou o Perotti, que até foi bem, deu uma cabeçada na primeira etapa, mas ficou só naquilo, e colocou o Edson Lucas, depois que o resultado já estava bem encaminhado. O Edson Lucas, inclusive, ainda arriscou umas bolas pela esquerda, mas o nervosismo da estreia atrapalhou um pouquinho o futebol do Edson Lucas. Então, o Sport ficou com 5 jogadores de ofensividade, 5 jogadores que finalizam na segunda etapa. Se não vejamos, Carlos de Pena, Yuri Castilho, Cleison, o Marlon Douglas, ele tirou o Cleison e botou o Marlon Douglas, mas ficou o Barleta e até onde ficou o Perotti para a entrada do Edson Lucas. E aí, meu amigo, o resultado não deu outra, né? 3 gols, 3-0, o Retrô segue sem vencer o Sport na temporada e o Leão vai muito bem, obrigado, na Lampions League, viu, Tassi? Perfeito, Miguel. O Sport, que tem o melhor aproveitamento da Copa do Nordeste, é líder, pensa agora na Série B do Campeonato Brasileiro e pode ter a volta do Augusto Pussi, é isso? Aí agora as atenções se voltam à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje não tem folga, tem reapresentação logo mais à tarde no CT, e Augusto Pussi foi a ausência de ontem, né? Já falávamos que o Sport poderia mesclar o time, mas não tínhamos a informação ainda, e ontem, antes da partida, nós trouxemos aqui na TMC de que o Augusto Pussi nem desceu do ônibus, nem no ônibus foi com a delegação, nem ele, nem o Madison, 2 laterais direitos de origem. O Augusto Pussi, ele tinha sofrido um entorse no tornozelo no jogo contra a equipe do Vila Nova, ainda estava sentindo um leve incômodo, por isso foi poupado da partida de ontem. E o Madison, lateral direito contratado, ainda não estreou porque está fazendo uma mini pré-temporada para ganhar condicionamento físico. E por isso o jogador também não foi relacionado. Mas nós já questionávamos o Márcio Goiano sobre a presença do Augusto Pussi e ele volta no jogo de sábado contra o Avaí
pela Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B, rapidinho, Tassi, o Sport já recebeu da CBF a tabela detalhada da sexta até a 11ª rodada. Na sexta rodada, o Sport enfrenta no sábado, dia 25 deste mês, o Novo Horizontino, 8h30 da noite na Ilha do Retiro. Meu amigo, é só osso, viu? Sábado, 8h30 da noite. É um show. A 7ª rodada, o Sport vai jogar diante do Ceará no domingo, dia 3 de maio, 6 da tarde, Ilha do Retiro. 8ª rodada, o Leão pega a Ponte Preta no sábado, dia 9, 6h30 da noite no Moisés Lucarelli. Nossa Senhora, é um show, viu? Só tem jogo final de semana à noite. 9ª rodada, o Sport vai enfrentar o CRB dia 17 de maio, 8h30 da noite do domingo, meu amigo. Dia 17, na Ilha do Retiro. 10ª rodada, o Sport pega o Juventude, sábado, 8h30 no Alfredo Jaconi. Nossa Senhora. E na 11ª rodada, que foi até onde a CBF liberou, o Sport vai ter o clássico contra o Náutico. Vejam que coisa, viu? Sábado, dia 30 de maio, Sport e Náutico na Ilha do Retiro, e o horário 8h30 da noite do sábado. Nossa Senhora, Tassi. Pois é, Miguel, difícil, viu? Horários assim pouco atrativos, principalmente para o torcedor que vai ao estádio. O Sport tirou o pé da procura por treinador. Levou 3 nãos, o último foi de Gilmar Dalpozo, está esperando ainda a questão do Mariano Souza, mas ele está preso num contrato com Defensa e Justiça, então não viria de imediato, a não ser que esse contrato chegue ao seu fim, e parece que não está próximo do fim. E aí voltar as atenções também às sondagens ao Wenderson Moreira. Mas, por enquanto, nenhuma negociação avançada. Enquanto isso, Márcio Goiano vai ficando. Mais uma vitória do Sport, 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. E o Márcio Goiano vai dando mais do que conta do recado. Está se falando muito do rendimento do time, do que o time pode apresentar ou está deixando de apresentar em termos de rendimento. Segundo tempo do jogo anterior, eu acho que foi muito bom. O Sport reagiu muito bem na partida anterior, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo não foi bom, segundo tempo da partida passada foi muito bom. E ontem, para ganhar de 3-0 do Retrô, mesclando o time, colocando uma parte de reservas, uma parte como titulares, jogou o suficiente para ganhar de um Retrô que está muito abaixo do que a gente conhece do passado recente da Fênix. Jogou o suficiente para ganhar a partida. Só que, se não fosse o auxiliar da casa, se não fosse um técnico interino, todos estariam ainda naquele período de pouco tempo que o cara chegou, 5 jogos é muito pouco para avaliar o trabalho. E o Márcio Goiano tem exatamente isso. Só que está muito a favor do Márcio os resultados. E contra resultados não há argumentos. Em 5 jogos, ganhar 4 e empatar 1 é simplesmente fantástico. Estou falando em termos de aproveitamento, de números. É um alcance fantástico que o Márcio Goiano está conseguindo até aqui. O que é que acontece? Se a diretoria do Sport amanhã viesse a público para anunciar o nome de um treinador, e se esse treinador em 3 jogos tiver uma derrota, o questionamento virá como uma tempestade. Por que houve a mudança? Por que não deixou o Márcio Goiano continuar? O cara vinha com um aproveitamento incrível. E a cada rodada que isso está acontecendo, e o Márcio Goiano está conseguindo ganhar com o time do Sport, isso cresce, isso aumenta. Isso está sendo favorável para o treinador rubro-negro. E não vamos esquecer de que o Sport enfrenta uma temporada de 2026 também com problemas financeiros, e não são problemas financeiros leves. São problemas financeiros gravíssimos devido à má gestão da temporada de 2025. Ou seja, poupar também no aspecto de trazer um comandante técnico. Olha, deixa eu explicar para vocês como é que funciona hoje em dia. Um treinador, ele nunca vem só.
Uns até, vou só com o meu auxiliar. Ok. A maioria prefere trazer um auxiliar, trazer mais 2 na equipe. Então, como é que funciona? O pagamento é feito para o conjunto de profissionais que vem. É o técnico mais 1, o técnico mais 2 ou o técnico mais 3. É assim que acontece. O pagamento é feito para um CNPJ apenas. A maioria trabalha assim, tá? Não estou dizendo que é só o caso do esporte. Então é feito o pagamento para um técnico e ele rateia, né? Ele funciona como empresa e paga, né, o que acha devido para o auxiliar dele, para mais um fisiologista, sei lá, né, com quantos componentes ele traz. O Roger, por exemplo, não saiu só o Roger, né? Outros profissionais foram demitidos juntamente com ele. É porque é assim que é feito o acerto. Então, muitas vezes, quando você escuta, o salário de fulano é 200 mil, 250 mil. Na verdade, aquele valor é pago para o técnico, e claro que a maior parte é dele, mas traz um auxiliar. Então, daquele valor, né, vamos lá com esses 200 aí que eu exemplifiquei. Deste valor, ele vai pegar X, passa para o auxiliar, outro X para mais esse fulano, outro para o cicrano que vieram com ele, né? É um contrato feito em CNPJ, como se, o treinador ele representa aquela empresa que vem prestar serviço para o determinado clube. Então, se o esporte vai acionando o Márcio Goiano, certamente que em caso de uma efetivação vai haver um reajuste para ele, mas ele já trabalha com a comissão que aí está. Um reajuste não seria uma oneração absurda para o esporte? Obviamente que não. Em contrapartida de se trazer uma nova comissão técnica. Nunca avaliem, né, a galera que está escutando aí, nunca avaliem como um profissional só que está chegando, porque não é não. Né? O contexto é outro. Se tivesse aí com um interino que jogou 5 vezes, empatou 3, perdeu 2, seria uma economia terrível. Né? Mas por enquanto, e quando a gente fala em 5 jogos, estamos nos aproximando de um mês praticamente de trabalho do Márcio Goiano, essa economia por enquanto está sendo ótima. Em resultados, porque o Sport está ganhando, e obviamente no cofre do clube. No mínimo o Sport já se deu bem em um mês. Mas sei que isso é pequeno, isso é pouco em relação a um projeto maior, que é um projeto de disputa de Nordestão. Não vamos esquecer dessa competição regional que o Sport não conquista desde 2014, e ela continua assim valiosa. Perdeu um pouquinho do brilho pela ausência do Bahia, ok, mas todos os outros estão aí. Todos os demais times estão aí. Então continua sendo sim uma competição que, claro, que ela ganha outros ares quando começa o mata-mata, o negócio esquenta mais, fica mais disputado, fica mais gostoso de se acompanhar. Mas tem o Nordestão, que o Sport quer recuperar a taça, e também, óbvio, o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, a contratação de um novo técnico neste momento que atravessa o Sport não seria agora um acerto. O Sport tinha opções, ou fazer a contratação imediata depois da saída do Roger, sei lá, segurando o Márcio por um jogo, aquele jogo tampão, aquele jogo que é muito comum das equipes fazerem. Então, vai lá, né, fica por aí um jogo enquanto a gente está tentando contratar alguém. Ficou por um jogo, anuncia a contratação e chega um novo profissional. Não foi essa a tomada de decisão. O Sport até tentou, né? Tentou Eduardo Batista, tentou o Tencati, fala-se que tentou o Gilmar Dalpozo também, mas não deu certo. Agora é muito complicado. Inclusive, qualquer técnico, ou a maioria dos técnicos que fossem abordados agora pelo Sport, eles saberiam que iam chegar aqui com peso. E com a sombra. Com o peso e com a sombra, gente. É a mais pura realidade. Estou falando transparente com vocês. O cara chegaria aqui e faz, meu amigo, aproveitamento desse meu auxiliar. Olha só. Olha o aproveitamento do cara. E ele está aqui no clube, trabalhando comigo no dia a dia. Qualquer farrapada que eu der, é facinho para a diretoria. Pega teu caminho e volta o Márcio Goiano de novo. Além de ser muito saia justa para quem chega, por conta dos resultados obtidos pelo Márcio, é também a questão da proximidade e facilidade da diretoria de fazer uma mudança. A própria torcida ia pedir o Márcio. Até você que está aí agora me ouvindo e não está concordando comigo, eu tenho absoluta certeza que chegando um novo técnico, se o cara leva 2 porradinhas, você que está me ouvindo aí, seria um dos que ia dizer, bota Márcio de novo porque ele estava ganhando. No mínimo, esse cara tem estrela. E claro que o Márcio Goiano entende de futebol também. Eu não estou fazendo defesa exacerbada por Márcio, não. Eu estou vendo a situação do esporte agora.
E a situação do Sport, nesse momento, não podemos dizer mais que é ruim. O Sport está com de 15 pontos, conquistou 13. 13 pontos conquistados pelo Sport. Sábado é um teste bem forte. O time do Avaí é um time organizado. O time do Avaí, acredito eu, que vai estar naquela primeira página da classificação, entre os 10. Não vou aqui me arriscar ainda a dizer, vai brigar para subir, vai brigar pelo acesso. Mas naquela primeira página o Avaí certamente vai estar. Então é um adversário qualificado que o Sport vai pegar nesta Série B. Ótimo teste para o Márcio Goiano. Um ótimo teste para a gente fazer um balizamento do nível que ele está conseguindo colocar o Sport. Até porque também chega já o momento de a gente começar a fazer exigência de rendimento. Concordo plenamente com todos que falam dessa questão de rendimento do time do Sport. Mas, voltando para aquela questão de custo-benefício, do Sport estar ou não perdendo tempo, já não podemos classificar assim, como perda de tempo não. Porque o Sport está somando muitos pontos em duas competições que estão sendo disputadas em paralelo. Ele vai para o 6º jogo, óbvio, né? Não teria milagre para um outro técnico chegar e já comandar o Sport depois de amanhã no estádio da Ilha do Retiro. Então, vamos para a 6ª partida no comando técnico do Márcio Goiano. Na minha concepção, está começando a não fazer mais sentido. São muitos jogos. Partir para 6 jogos. Meio de semana já tem de novo. Na quarta-feira, o Sport já joga de novo pela Copa do Nordeste. Esse jogo deve ser com o time todo reserva, porque o Sport já está carimbando a sua classificação para as quartas de final. Márcio Goiano vai completar 7 jogos no comando do Sport. Vocês não concordam comigo que já está ficando inadequado, né? Já não pode dizer que o cara está interino, partir para 6 jogos sábado, 7 jogos na quarta-feira, né? Que improvisação é essa que não acaba mais? Então, eu acho que por enquanto é parabenizar a soma de pontos que o Márcio Goiano está conseguindo fazer. Acho que o torcedor tem que voltar a saborear a vitória, né? Eu acho que deixa a rigidez da cobrança um pouquinho de lado, passa a saborear vitórias. Saída do Roger foi algo assim, né, que chamou muita atenção. Tinha sido campeão pernambucano. Logo depois, né, por alguns jogos não bem jogados, tira o cara, deixa todo mundo apreensivo. Acho que está na hora do torcedor voltar também a saborear, né? Pô, ganhamos, vamos comemorar a vitória, vamos comemorar a liderança que está no grupo da Copa do Nordeste, um time 100% de aproveitamento, e chegar junto no sábado. Acredito eu que o time, pela pontuação que está fazendo, merece que a torcida chegue junto para a partida do sábado contra o Avaí. É um jogo bacana, vai ser um jogo equilibrado, não tenho dúvidas quanto a isso, vai ser um jogo duro. E a torcida, em pleno sábado, 18 horas, acho que é convidativo sim para comparecer em massa, para fazer presença boa de público, do jeito que a gente conhece a torcida do Sport, chegando ali para 20 mil torcedores na Ilha do Retiro. O Márcio já vai deixar uma pressão grande se o Sport contratar o técnico, porque o cara em 6 jogos tem 4 vitórias e 2 empates. Quem chegar vai ter que chegar com esse nível de aproveitamento, senão já vai receber muita pressão. O placar só dilatou no segundo tempo, não é? na reta final, né? do segundo tempo. E aí, Tarcísio, a gente tem que voltar, não tem como fugir, né? A gente tem que voltar sobre a questão do comando técnico. E aí eu quero dizer o seguinte, eu quero te ouvir sobre o desempenho da equipe, sobre estrutura de jogo, proposta e tudo, mas levando em consideração a variável resultado, a que você se referiu há pouco, o Vibrante também, eu acho que essa pressão a que vocês se referem em relação ao profissional que, porventura, venha a ser contratado para o comando, eu tenho a impressão que, na verdade, vai além disso. Não é mais só uma questão de pressão, porque essa pressão só existiria caso o profissional fosse contratado. O que antes era tranquilidade para o esporte, procurar no mercado uma opção, sem pressa, sem meter os pés pelas mãos, sem fazer nenhuma loucura, eu acho que agora é o convite a não fazer. Pode faltar convicção para a permanência do Márcio, mas eu acho que agora existe um receio
dos dirigentes do esporte de contratar alguém. Então, antes mesmo de existir a pressão no cara contratado, eu acho que existe o receio de, rapaz, será que a gente contrata alguém? Já imaginou se a gente contrata? E esse cara chega aqui e perde uma, perde outra, e vai todo mundo dizer que foi errado porque o Márcio estava ganhando? Então, o Márcio já deixou, né, a pulga atrás da orelha. Então, o cara que está fazendo essa contratação, se ele ficar só observando os resultados, ele agora deve estar temeroso de fazer uma contratação. Você não acha, não, Tassi? Com certeza. E pelo que o Miguel conversou ontem com o Matheus Souto Maior, Vitor, já vai se tendo aquele discurso, viu, Vitor, interno de que, o Márcio tá legal. Vai ficando com o Márcio aí, porque, segundo o Matheus, o Márcio está sendo bem avaliado internamente pelo grupo. E aí, Vitor, entra em pauta aquilo que a gente discutiu. No momento em que os jogadores comprarem a briga pelo Márcio, vai ficar difícil para a direção trazer outro nome. Porque quando se traz o nome... Vou pular rapidamente, mas para dar um exemplo que aconteceu, o que o esporte quer fazer, que é trazer um técnico com outro conseguindo bons resultados. Em 2009... o Jorginho, aquele Jorginho que foi meia dos anos 90, não o Jorginho lateral, ele assumiu o Palmeiras interinamente no Campeonato Brasileiro, quando o Luxemburgo saiu, e o time era líder do campeonato. A diferença para o Márcio é que o time jogava muito bem. Com o Márcio o time ainda oscila, mas conseguia bons resultados. O elenco foi, a direção à época pedir a continuidade do Jorginho, inclusive ele foi técnico do Náutico. E o Palmeiras, a direção à época, contratou o Muricy Ramalho, que estava desempregado depois de ser demitido do São Paulo, mesmo contra a vontade do elenco. Foram no nome de peso, era o atual tricampeão brasileiro, e acabou que o time perdeu o rendimento e nem para a Libertadores foi. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a direção do esporte já trabalha assim, com essa possibilidade de efetivação do Márcio, mediante as negativas que recebeu no mercado do Tencati, do Gilmar Dalpozo, né, do Eduardo Batista, e pela dúvida em relação ao Mariano Sosso. Porque o Mariano, além de ter um contrato com o Defensa e Justiça da Argentina, até o final do mês, o esporte não seria ideal para o esporte um técnico que acertasse e que chegasse imediatamente. O Mariano Sosso gera dúvidas na direção. Então, a direção do esporte trabalha assim com essa possibilidade do Márcio Goiano permanecer. Inclusive porque o Márcio tem uma boa relação com o elenco. Então, Vitor, aquilo que a gente vai trazendo, né? Vai demorando, vai deixando, os resultados vão chegando, tá ficando cômodo para a direção. O Márcio não tem aquela pressão porque por enquanto é o treinador interino. Mas chega um momento que você não encontra no mercado quem se adeque às suas exigências e os resultados dentro de campo estão dando certo, a direção já vai também tirando o corpo dela, Vitor. Não deixa de ser a direção dizendo, então a gente vai deixar quem está conseguindo os resultados, para depois não trocar e chegar a pressão e todo mundo culpar a decisão de contratar um técnico com outro conseguindo bom resultado. Então eu acho que há um caminho aí que vai se desenhando, viu, Vitor? Uma efetivação do Márcio Goiano no comando técnico do esporte.